Série de Fourier. Sobre a série de Fourier, a ideia dessa série é que qualquer função, por mais difícil que ela seja, ela pode ser decomposta em uma combinação infinita de senoides. Em outras palavras, é uma função que pode ser dividida como uma soma infinita de senos e cossenos. E aqui a gente tem um exemplo de um gráfico. E logo de cara aqui eu consigo perceber que é uma função ímpar, porque essa reta ela não é simétrica em relação ao eixo y. Mas também eu posso fazer um testezinho através de cálculo para me saber se essa é uma função par ou uma função ímpar. Esse gráfico ele é representado pela função 2x, onde x vai de menos π até π. Então eu tenho esse intervalo aqui, menos π até π, onde 2L é igual a 2π, então L é igual a π. E a expansão em série de Fourier dessa função ela é dada por essa fórmula. E nessa fórmula aqui eu tenho três coeficientes, o coeficiente A0, AN e BN. Quando a minha função for ímpar, eu sei que seno é uma função ímpar. Então, eu vou calcular apenas BN. E corto o AN e o A0, já que AN está junto com cosseno e cosseno é uma função par. Então, quando a função for ímpar, eu calculo apenas BN. Quando a função for par, aí eu já calculo a incógnita que está multiplicando o cosseno. Cosseno é uma função par? Sim. Então, eu vou calcular o AN e deixo o BN de lado. Aí eu calculo AN e o A0. Claro que vão existir funções que não vão se enquadrar nem em ímpar e nem em par. Então, por isso que em alguns casos vai ser necessário a pessoa calcular o A0, o AN e o BN. Mas aqui, para essa questão, como é uma função ímpar, então será necessário apenas calcular o BN. Esse A0 aqui, ele pode ser calculado através dessa fórmula. Então calcular o A0 é o mais fácil. É 1 sobre L, a integral de menos L até L, de f de x dx. Então eu só pego a minha função, coloco no lugar do f de x, e eu integro essa função encontrando o meu A0. Então a série de Fourier nada mais é do que uma integração, a integração de senos e cossenos. E esse AN aqui, ele vai ser calculado da seguinte forma. 1 sobre L, integral de menos L até L, da função de cosseno npx sobre L, dx. Então, faço a integração dessa função juntamente com cosseno, que é uma função par. E esse BN aqui, que eu vou calcular ele utilizando essa fórmula aqui. BN vai ser igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, da função de x, vezes seno npx sobre L dx. Então, iniciando a resolução desse problema, eu vou substituir a função aqui. O meu limite, ele vai ser π. Então, BN vai ser 1 sobre 2L vale 2π. 1L vale π. Então, 1L vale π. Integral de... Eu vou calcular utilizando esse limite aqui de 0 até π.
Então vai de 0 até π. A função é 2x vezes o seno de n π x sobre o L, que é π, dx. Então meu Bn vai ser... Eu posso passar esse 2 aqui para frente, então fica 1 vezes 2, fica 2. 2 sobre π, integral de 0 a π, x vezes seno nπx. Eu posso cortar esse π com esse π, aí fica nx apenas. Então deixa eu riscar esse π aqui, aí fica só nx, já que eu cortei esse π com esse π. dx. Ok. Então ficou assim. 2 sobre π, integral de 0 a π, x vezes seno de nx dx. Tá ok. Eu tenho uma multiplicação aqui de duas funções. Quando eu estou integrando a multiplicação de duas funções, no caso uma função algébrica e uma função trigonométrica, eu vou ter que usar a integração por partes. Ok, passando para uma outra folha, eu tenho aqui meu Bn, vai ser igual a 2 sobre π, a integral de 0 a π, x vezes seno de nx dx. Então eu vou resolver a integração por partes, e o resultado da integração por partes eu vou substituir aqui. A minha integração por partes, ela diz o seguinte, que a integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Você pode usar a regra do Liat para você descobrir quem é o seu u. Você vai seguindo essa ordem até encontrar o primeiro que aparece aqui. Esse primeiro que aparece, ele não é logaritmo, não é inversa trigonométrica, mas ela é um número algébrico. Então, o meu u vai ser x. Então, o meu u vai ser x. E o restante vai ser dv, que vai ser seno de nx dx. O de cima eu derivo e o de baixo eu integro. Derivando u vai ficar o seguinte, du dx vai ser igual, a derivada de x vale 1. Então, o meu du vai ser igual a 1 dx. E o de baixo eu vou integrar para me encontrar o meu v. Então, o v vai ser integral de seno de nx dx. Então, o meu v vai ser, a integral de seno vai ser menos cosseno de nx. E tem uma regra de integração que diz que se eu tiver uma constante aqui, eu passo essa constante para fora invertido. É como se eu tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, ele passa invertido para frente. Aí fica 1 sobre n. Então, o meu v vai ser... Eu posso passar esse menos para frente, aí fica menos 1 sobre n, cosseno de nx. E agora é só fazer as substituições. Então, a integral de u dv vai ser igual. O meu u, ele vale x vezes. O meu v, ele é menos 1 sobre n,
cosseno de nx menos a integral de v aqui, menos 1 sobre n cosseno de nx dx. Esse meu dx é o du. Eu vou pegar essa galerinha aqui e vou fazer a substituição. Então eu tenho que o meu bn ele vai ser igual a 2 sobre π, e vou jogar esse resultado da minha integração por partes aqui dentro. Eu posso passar esse menos 1 para frente, aí fica menos x sobre n vezes o cosseno de nx menos a integral. Eu posso passar essa constante menos 1 sobre n para fora. Quando eu passar ela para fora, vai ficar menos 1 sobre n. Então vai ficar menos com menos, mais. Aí vai ficar mais 1 sobre n vezes a integral de cosseno de nx dx. Então, o meu bn vai ser igual a 2 sobre π. E o meu limite de integração ele vai continuar. 0 até π. 0 a π. Então, menos x sobre n vezes o cosseno de nx mais 1 sobre n vezes. Agora eu vou resolver essa integral aqui, tá? Vou jogar para cá. A integral de cosseno de nx dx. A integral de cosseno é seno de nx. E eu passo essa constante para fora invertido. 1 sobre n. Então, o resultado dessa minha integral aqui vai ser esse carinha aqui. Jogo para cá. Então, vai ficar 1 sobre n vezes o seno de nx de 0 a π. Então, esse meu bn ele vai ser igual a 2 sobre π menos x sobre n vezes o cosseno de nx mais 1 sobre n vezes n, n ao quadrado, vezes o seno de nπ de 0 a π. E agora, não tem para onde correr, eu vou fazer a substituição dos meus limites de integração. Então, meu bn vai ser igual a 2 sobre π, que vai ser igual. Aí, onde tem x, eu vou colocar π. Então, menos, aqui tem x, coloco π. π sobre n, vezes o cosseno de n vezes, aqui tem x, coloco π, mais 1 sobre n ao quadrado, vezes o seno de nx. Aqui tem x, coloco π. Menos, agora o de baixo. Vou colocar 0, onde tem x. Menos 0, aqui ó, tem x, coloco 0. Menos 0 sobre n vezes o cosseno de n, tem x aqui. Cosseno de n, 0. Mais 1 sobre n ao quadrado vezes o seno de n vezes o 0. Então, meu bn vai ser igual a... E aqui eu vou fazer uma análise. 0 vezes n vai ser 0. Seno de 0, 0. Então, essa parcela aqui vai zerar. 0 vezes n, 0. Cosseno de 0 é 1. 1 vezes 0, 0. Então, isso aqui também zera.
π vale 180. 180 vezes n, esse meu n aqui é como se fosse 2 vezes 180, 3 vezes 180, 4 vezes 180. Então são múltiplos de π. Então seno de 180 ou de qualquer múltiplo de π é zero. 0 vezes 1, 0. Então zero tudinho isso aqui. Então aqui zero. Então ficou π sobre... Então ficou 2 sobre π vezes menos π sobre n vezes... E bem aqui entra uma regra muito importante que se você não se ligar, você pode perder a questão. Sempre que eu tiver n vezes π dentro desse parêntese, esse n ele pode passar como potência. Então vai ficar cosseno de π elevado a n. Então Bn vai ser 2 sobre π menos π sobre n vezes o cosseno de 180 é menos 1. Menos 1 sobre n. Então essa regra aqui ela é muito importante. Quando eu tiver um ângulo e dentro desse ângulo tiver esse n vem como potência, tá bom? Então eu tenho aqui o meu Bn vai ser igual... Eu posso cortar esse π com esse π, esse menos vem para fora e fica menos 2 sobre n vezes menos 1 sobre n. Eu poderia finalizar a conta por aqui, mas ainda posso fazer algumas manipulações. Então esse meu Bn vai ser igual a menos 1 vezes 2 sobre n. É como se na frente desse 2 eu tivesse o 1. Então o que foi que eu fiz? Eu separei esse menos 1 desse 2. Se você perceber, menos 1 vezes 2 é a mesma coisa que menos 2. Não muda nada. Eu simplesmente separei esse menos 1 desse 2. Vezes menos 1 elevado a n. Segundo a regra da potência, se eu tiver bases iguais, eu conservo as bases e somo os expoentes. É como se eu tivesse o 1 aqui em cima desse menos 1. Então, meu Bn vai ser igual a 2 sobre n, vezes conservo a base, que vai ser menos 1, e somo os expoentes, n mais 2. Então, esse é o resultado do meu Bn. Então, vamos voltar à fórmula geral. Então, o resultado aqui vai ser que o meu f de x vai ser igual o somatório, quando esse meu n vai de 1 até o infinito. O meu Bn aqui ele vai ser 2 sobre n vezes menos 1 sobre n mais 1 vezes o meu seno desse ângulo, que é nπx sobre L. Mas no nosso caso aqui vai ser nx, porque o π eu cortei. Então esse aqui vai ser meu resultado. E só uma coisa que eu comentei no início do vídeo, mas não demonstrei, é encontrar se a minha função ela vai ser par ou ímpar, sem necessitar analisar o gráfico, mas através de cálculos. A minha função, meu f de x, ele vai ser 2x. Essa é a informação da minha questão.
Vamos supor que eu não sei que esse meu gráfico ele é ímpar. Vamos supor que eu não sei, mas eu sei que a função ela vale 2x. Então vamos levar apenas isso em consideração. Então, se eu substituir no lugar desse x e colocar menos x, então meu f de menos x vai ser igual a menos 2x. Esse resultado foi diferente desse resultado, então ela é uma função ímpar. A regra é o seguinte, que se meu f de menos x ele for igual ao f de x, essa minha função ela vai ser uma função par. Porém, se esse f de menos x ele for diferente do meu f de x, vai ser uma função ímpar. Então esse é o método para você descobrir se a função é par ou ímpar. Então, através desse método, eu consegui demonstrar que esse meu gráfico ele é ímpar. Por quê? Porque eu peguei a minha função, substituí por menos x, e o resultado dessa conta foi diferente da minha função original. E quando for diferente, ela vai ser uma função ímpar, ok? Não seria necessário ter feito o cálculo da integração por partes, já que nessa altura do campeonato você deve saber fazer esse cálculo. Mas como a ideia aqui é fazer passo a passo da série de Fourier, então eu achei viável pegar cada detalhe para que as coisas fiquem claras. Então espero que esse assunto tenha ficado claro para vocês.